Bom, turma, a nossa aula de hoje será sobre classes gramaticais. Nós vamos falar a respeito de uma das flexões do substantivo. Tá bom, professor? Legal, mas refresca a minha memória porque eu já esqueci o que é substantivo e de quebra também já esqueci o que é flexão. Muito bem, substantivo é uma classe gramatical que pertence ao grupo das palavras variáveis, ou seja, aquelas palavras que podem sofrer variações, portanto podem ser flexionadas. O substantivo é responsável por nomear as coisas de forma geral, tanto coisas reais como coisas imaginárias, e pode ser flexionado no seu gênero, que é quando nós falamos a respeito do masculino e do feminino, no seu número, que é quando nós falamos a respeito do singular e do plural, e no seu grau, que é quando nós falamos a respeito do aumentativo e do diminutivo. E na aula de hoje nós falaremos apenas na flexão de gênero do substantivo. E para isso eu vou colocar algumas palavrinhas na tela para vocês, para a gente ver isso com mais cuidado. A forma que nós temos de identificar o gênero dos substantivos pode ser através da terminação dessas palavras, como por exemplo na palavra menino. A sua terminação com a letra O nos indica que pertence ao gênero masculino. Já na palavra menina, a sua terminação com a letra A nos indica que pertence ao gênero feminino. Na palavra professor, a sua terminação com as letras O e R nos indica que esse substantivo pertence ao gênero masculino, enquanto na palavra professora, a sua terminação com a letra A nos indica que esse substantivo pertence ao gênero feminino. Todas essas palavras que possuem uma forma para cada gênero são chamados de substantivos biformes. Só que é bom a gente se atentar porque nem sempre os substantivos vão apresentar essa terminação, como por exemplo na palavra duque, que termina com a letra E e é um substantivo que pertence ao gênero masculino. A flexão para o gênero feminino dessa palavra é a palavra duque. E notem que nem sempre os substantivos vão possuir sexo, como por exemplo nas palavras sol e saudade. E a terminação desses substantivos também não nos indicam o seu gênero. Sol termina com a letra L e saudade termina com a letra E. A forma que nós temos de identificar os gêneros desses substantivos é através dos artigos que as antecedem. Então, quando nós nos referimos ao sol, nós falamos o sol. Como, por exemplo, na frase, o sol do meio-dia iluminava a nossa sala. E quando nós falamos a palavra saudade, nós falamos a saudade. Como, por exemplo, na frase, a saudade da minha turma já não cabe no meu peito. E agora eu quero mostrar para vocês alguns substantivos que são classificados como substantivos uniformes. Substantivos uniformes são aqueles substantivos que possuem apenas uma forma para os dois gêneros. E eles podem ser classificados de três maneiras. Eles podem ser classificados como comum de dois gêneros, sobrecomuns e, por fim, como substantivos epicenos. Substantivo comum de dois gêneros é aquele substantivo que a sua forma não se altera. Ele pode se referir tanto ao sexo, aliás, tanto ao gênero masculino como ao gênero feminino. E quem determina o gênero desse substantivo são as palavras que estão se referindo a ele, como por exemplo a palavra estudante. Quando nós falamos estudante, nós podemos tanto falar o estudante como a estudante. Um outro exemplo é a palavra Santos. Nós podemos tanto falar a Santos como o Santos. Quando estamos nos referindo à cidade de Santos, então colocamos o artigo a, indicando que pertence à cidade, portanto pertence ao gênero feminino. Agora, quando estamos nos referindo ao melhor time do mundo, falamos o Santos, porque estamos falando do Santos Futebol Clube. Agora vamos falar sobre os substantivos sobrecomuns. Substantivo sobrecomum é aquele substantivo que possui também apenas uma forma e um gênero, mas que pode se referir tanto ao gênero masculino como ao gênero feminino. Exemplo disso é a palavra criança. Criança é do gênero feminino, porque falamos a criança, mas este substantivo ele pode se referir tanto ao gênero masculino como ao gênero feminino. Um outro exemplo é a palavra, é o substantivo indivíduo, que pertence ao gênero masculino, porque falamos o indivíduo, mas indivíduo pode se referir tanto ao gênero masculino como também ao gênero feminino. E por fim nós temos os substantivos epicenos. Substantivos epicenos são aqueles substantivos
que se referem aos animais, e eles possuem apenas uma forma. E a forma que nós temos de determinar o gênero destes substantivos é acrescentando uma palavra epicena. Então, exemplo disso é a palavra gambá. Quando nós falamos gambá, nós falamos apenas o gambá, então pertence ao gênero masculino. E a forma que nós temos de flexioná-lo para o gênero feminino é acrescentando uma palavra epicena, fêmea. Então nós falamos o gambá fêmea e o gambá macho. Outro exemplo é a palavra baleia. Quando nós falamos baleia, nós falamos a baleia. Então pertence ao gênero feminino. Mas nós podemos fazer essa flexão através de uma palavra epicena. Nós podemos falar tanto a baleia macho ou a baleia fêmea. Então a nossa aula de hoje foi essa. Ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.